E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, Program Manager aqui na Alura, e bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior, onde a gente sempre bate um papo com brasileiros e brasileiras que foram tentar a vida trabalhando com tecnologia fora do país. A gente vai saber tudo sobre como é a vida, o trabalho e o mercado em Portugal. A gente pode começar falando que existem parecidos, equivalentes com o que a gente tem no Brasil em relação a ser PJ e ter um CNPJ, ou ser lá um seletista, ter a carteira assinada. Então o que se vê por aí, ou é o que a gente chama de contrato sem termo, que é um contrato por prazo indeterminado. Esse é o que a gente tem aqui em Portugal, que é mais próximo de um CLT, ou então de contrato a termo. Isso quer dizer que ele tem um vencimento e ele vai se renovando. Então, imagina, você é contratado por um ano e quando esse um ano passa, o contrato vai se renovando. E em contrapartida, a gente tem o que é chamado de recibos verdes, que basicamente é você ir na parte das finanças aqui do país e dizer que você vai emitir notas, né? Eles chamam aqui de emitir os recibos, as faturas. A parte de recibo verde, ele tem um incentivo no primeiro ano, então uma boa parte da carga tributária é isenta no primeiro ano do recibo verde. Então aqui basicamente a gente tem duas cargas que a gente paga de imposto. A primeira é o IVA, que é o imposto unificado, e esse é um valor mais alto. E a gente também paga um imposto de segurança social, que é o equivalente, ao nosso INSS, mas é a segurança social que vai cuidar de vários aspectos da nossa vida aqui. Aqui, tal como no Brasil, quanto maior a renda, maior o imposto que você vai pagar. Porém, a gente tem uma vantagem por ser imigrante que se chama residente não habitual. Isso daí vai travar onde a porcentagem máxima que você vai pagar de imposto sobre a sua renda é de 20%. Então pensa que um RNH, um residente não habitual, vai ter um imposto travado em 20% e a segurança social é de 11%. Eu estou naquele contrato sem termo, que é bem parecido lá com o nosso CLT, então já vem descontado em folha esse imposto. Uma coisa muito legal que tem por aqui é o portal de finanças, e lá eu consigo ir acompanhando todas as faturas de todas as notas fiscais que são emitidas no meu código. A gente tem um número de identificação fiscal aqui que se chama NIF, número de identificação fiscal. Então, tudo que é emitido de nota fiscal no meu nome aparece nesse portal e eu consigo categorizar, e cada categoria dessa me devolve um pouco do imposto que eu paguei. Então, quando a gente vai fazer lá a declaração do imposto de renda, a gente tem isso daí no final, então a gente consegue ainda recuperar uma farpelinha. Eu moro em Portugal e lá no Glassdoor foi a minha fonte de dados para chegar nesses resultados que eu anotei aqui para te falar. Olha só, começando de junho, os salários vão girar entre 1.200 e 3.800 euros. O pleno entre 2.900 e 4.100. O sênior entre 3.500 a 6.500. Repara que aqui tem uma disparidade maior. E na parte de Tech Lead, alguma coisa entre 4 e 7 mil euros. Eu trouxe essas faixas aqui para a gente conseguir fazer um paralelo, né, com a nossa rotina do Brasil, porém eu tenho algumas dicas para compartilhar com você. Eu vou começar te dizendo que esses são valores brutos, ou seja, são os valores antes de termos aquelas deduções dos impostos aqui, que são aplicados em Portugal. E tem um detalhe, aqui eu te passei uma faixa salarial muito parecida com o que a gente fala, a forma que a gente fala no Brasil, só que normalmente nas vagas aqui na Europa no geral, você não vai ver uma faixa salarial desse tipo na proposta, na vaga. Provavelmente você vai ver alguma coisa do tipo assim, desenvolvedor pleno com um salário entre 45 e 55 mil anual. Isso é a forma com que eles fazem a propaganda, né? Como eles oferecem o salário aqui em Portugal. E aí tem um detalhe. Esses valores brutos, sei lá, 44 mil bruto, eles são pagos, dependendo do regime que você está trabalhando, em 14 parcelas. São as 12 parcelas referentes aos meses do ano, mais o subsídio de Natal, mais o subsídio de férias.
Então isso daí que vai montar os 14 salários que a gente recebe aqui em Portugal. Assim como a gente tem no Brasil, tem algumas coisas que meio que são modelos. Então, é muito comum, primeiro, a gente tem que passar aquele crivo inicial, que é mandamos um currículo para algum lugar e esse currículo vai ser analisado. E, assim como no Brasil, a indicação aqui tem um peso muito forte, daí a importância do network. Passamos dessa fase de currículo e aí vamos começar o nosso processo. Normalmente a gente tem um primeiro contato com alguém de pessoas, do time de pessoas, e aí vai rolar meio que aquele fit cultural. Normalmente, essa pessoa que vai te fazer essa primeira entrevista vai tomar nota da sua carreira, as tecnologias que você trabalha, há quanto tempo você trabalha com qual tecnologia, para tentar fazer esse match entre as suas habilidades e o seu tempo de trabalho e aquela oportunidade em específico. Depois, se passamos disso, se formos aprovados, aí a gente entra para uma parte de que é um teste técnico. E aí, basicamente, eu vejo duas coisas acontecendo por aqui. Uma delas é aquele famoso live coding, que é basicamente entrar numa sala, numa reunião, compartilhar a tela e fazer ali resolver um problema. E em outro cenário, normalmente é um ou outro, e eu não me recordo de nenhum que tenha as duas fases, mas num outro cenário é meio que um teste, um dever para casa, que a ideia é o seguinte: a empresa te passa um trabalho, uma descrição de uma coisa que precisa ser feita, você trabalha em cima daquilo e depois apresenta. Então é mais para você se preparar, se desenvolve na sua tranquilidade, normalmente tem um prazo, se prepara, porque você vai ter que defender ali as suas decisões e conversar sobre elas. É uma dica final para você. Se você estiver aplicando para cá, fique ligado numa cláusula que é o seguinte: relocation. O que isso quer dizer? Algumas vagas vão te apoiar tanto na imigração quanto no visto de trabalho. Outras não. Outras não têm essa cláusula de relocation, não cuidam disso para você. E aí, questão de você ver se você consegue fazer isso por conta própria no tempo que a empresa precisa. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn e fui acompanhando isso por algum tempo para trazer aqui com alguma base mais sólida para chegar nessa resposta para você. E o que eu percebi foi o seguinte: a linguagem que normalmente tem mais vagas, aí eu vou usar isso como mais utilizada. A gente tem em primeiro lugar Java, em segundo lugar JavaScript, e aqui se mistura um pouco o cenário, porque a gente tem JavaScript Node, JavaScript Front-end, com algum framework ou não, e TypeScript tudo aqui no meio. Em terceiro lugar, Python, e aqui misturado um pouco Python como back-end normal e Python de ciência de dados. Em quarto lugar, a gente tem .NET, C Sharp, e aí varia a versão dele, tanto tem bastante coisa de .NET Core, que são as versões mais recentes, mas de vez em quando aparece alguma coisa que é trabalhar com legado, que é o antigo ASP.NET. Então, tem bastante coisa misturada aí, mas está em quarto lugar. E em quinto lugar, que também eventualmente aparece bastante por aqui, é PHP. Então, essas são as top 5 linguagens que eu mais vejo vagas aqui em Portugal. Só que, além de trazer isso, eu quis deixar aqui uma dica final para você, que é a seguinte: se você está com essa vontade, se você tem esse sonho, essa sua determinação de vir morar aqui em Portugal, a minha dica para você é: vai além do LinkedIn. Por quê? Anunciar vaga no LinkedIn custa dinheiro para as empresas. Então, nem sempre as vagas estão anunciadas ali como vaga no LinkedIn. Então, vale a pena você se conectar com recrutadores, ficar de olho ali na timeline deles, porque eles publicam oportunidades. E quando você encontrar uma empresa daqui de Portugal que está trazendo, que está importando profissionais, dá uma olhada no site da própria empresa. Normalmente eles têm lá um trabalho conosco ou alguma coisa de carreiras. Então, vai além das vagas do LinkedIn que você vai conseguir achar alguma coisa muito legal. Agora então falar um bocadinho sobre burocracia, dessa vez sobre como tirar o visto, especificamente para tirar o visto para Portugal. A gente pode fazer isso ainda no Brasil, existem consulados espalhados pelo país, mas tem uma empresa privada que faz a primeira análise da documentação. É uma empresa chamada VFS Global. Existem algumas espalhadas pelo Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Distrito Federal e um na Bahia. Então, dependendo de onde você mora, tem uma mais próxima aí da sua região. E basicamente você vai juntar todos os documentos necessários e mandar para esse lugar para começar a fazer
esse processo. E aí tem um detalhe: existem vários tipos de visto diferentes, existem alguns que são mais comumente utilizados para a nossa área, e eu vou passar por 3 deles. O primeiro que eu vou trazer aqui é o visto D2, que quer dizer que você é um empresário, então seria o equivalente a você garantir para o consulado que você vai abrir uma empresa, que você vai ter uma faturação, e você vai movimentar dinheiro, como se fosse algo parecido com uma pessoa jurídica no Brasil. Existe um outro visto chamado D3, que é para atividade altamente qualificada, e aí está mais próximo do Tech Visa, que basicamente você vai dar entrada num tipo de visto que diz que você está sendo importado de fora da União Europeia, porque é uma mão de obra muito especializada, e aí você tem que provar para o consulado e para a VFS que você realmente é e tem esse perfil, e aí você vai poder atuar com o Tech Visa aqui dentro para qualquer empresa. Não precisa mais ser aquele tipo de PJ, aquele tipo de pessoa jurídica, mas você vai poder trabalhar na sua área aqui dentro. Para esse tipo de visto é o chamado D3, e ele vai precisar de alguns documentos. Na época que eu fui tirar o visto, eu vim por esse visto mesmo, o D3, e eu tive que juntar coisas do tipo meus documentos da faculdade, carta de recomendação dos lugares que eu trabalhei. Tem algumas coisas lá que tem a ver com a Polícia Federal, que é de antecedente criminal e tudo mais, para saber se está tudo bem com o seu CPF no Brasil. E aí você junta tudo isso e começa a fazer o seu processo. Tem um visto D7, que basicamente é para pessoa que vive de alguma forma com rendimentos. Então, existem algumas pessoas que moram aqui em Portugal que têm, por exemplo, contratos com empresas dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar, mas você tem um CNPJ faturando e essa empresa gera rendimentos para você. Então, também consegue passar por esse tipo de visto. Bacana? Então, resumidamente, para trabalhar em Portugal, esses são os 3 vistos que eu mais vejo por aqui. Existem outras formas de ter visto para trabalhar aqui em Portugal, mas aí não são mais tão específicas para a nossa área. Então, para você dar um confere, dá uma acessada lá no VFS Global, que você vai ver mais detalhes, inclusive quais são as documentações específicas para cada tipo de visto. A gente pode começar por habitação, então a gente está falando de alugar uma casa ou um apartamento. Na média, um T1, que é um apartamento de 1 quarto, ou uma casa de 1 quarto, vai girar aí em torno de 800 euros por mês. Isso vai variar um bocadinho para baixo ou para cima, dependendo de se você quer ficar perto de um centro metropolitano ou não, o quão bem localizado na cidade que você escolheu. Então, os pontos melhores localizados, tipo perto do metrô, perto de uma estação de trem, normalmente tendem a flutuar um bocadinho para cima. E os mais afastados, que você tem um pouco mais, ou ter que pegar um ônibus, alguma coisa assim, acabam por ficar um bocadinho mais barato. E para você ter uma ideia, para você pegar alguma coisa com 3 quartos, por exemplo, vai girar em torno aí de 1.100, 1.200 euros, de novo, variando para cima ou para baixo, de acordo com qual a cidade você quer colocar, você quer ficar. Então a gente tem, por exemplo, Lisboa, que é a capital, onde os preços são maiores. Depois vem o Porto, que é a segunda maior cidade, e também ele disputa, é um pouquinho mais barato que Lisboa, mas ainda é bem caro. E aí você começa a ter várias cidades satélites em volta do Porto, em volta de Lisboa, ou mesmo pelo meio de Portugal, em que você consegue melhores preços. E se você está pensando que pode vir para Portugal tranquilo, que a gente fala o mesmo idioma, vai dar tudo certo, eu vou abrir aqui um belo de um disclaimer que não é assim do jeito que a gente pensa. Apesar de ser realmente o mesmo idioma, é mega diferente. Tanto a forma com que eles estruturam as frases, algumas palavras são mesmo diferentes. A gente tem algumas palavras que no Brasil significam uma coisa e aqui significam outra, e aí aquela quinta série grita dentro da gente, porque dá maior vontade de rir, dependendo da situação que você tá. Então, existe sim uma diferença do idioma. O português daqui é super diferente, mas com o tempo a gente se acostuma. O contrário já não acontece, porque eles estão acostumados. A galera aqui, no geral, escuta muita música brasileira, assiste novela, consome YouTube. Então, no geral, a gente é entendido, mesmo quando a gente manda aquelas gírias de bairro, no geral a galera entende a gente, porém tem esse outro lado, pra gente é um pouco mais difícil. Mas você treina o ouvido com o tempo e passa a ser mais tranquilo. Uma outra coisa também que é muito diferente é que eles são mega diretos. A minha experiência no Brasil é que a gente tenta
suavizar, vai ali um pouco mais ali cheio de dedos e pisando em ovos para dar um feedback. Aqui, se é uma coisa negativa, é não, é isso, e tá tudo bem. A pessoa não está sendo necessariamente agressiva ou ignorante, é só um jeito mesmo nu e cru de falar alguma verdade ou alguma situação. Então, é óbvio, preste atenção, existem cenários e cenários, mas no geral, eles só são assim mesmo e tá tudo bem. E uma outra coisa que é engraçado é que eles são mega literais. Então, quando a gente fala alguma coisa, eles vão mesmo ao pé da letra naquilo dali pra gente e entende, às vezes, de um jeito errado. Então, vale a pena ficar ligado nessa forma de se comunicar, embora, no geral, seja super tranquilo. E, de novo, vale a pena você escolher a dedo o lugar que você vai morar. Por exemplo, eu estou localizado em Braga e eu vim para cá porque aqui é uma das cidades que mais tem brasileiro. Então, se aqui em Portugal, no geral, eles já estão acostumados com brasileiros, aqui em Braga, mais ainda, porque é muito comum você estar andando na calçada e você tá ouvindo e tal, e tá vendo que tem bastante brasileiro. Você vai numa loja, vai comprar alguma coisa, vai ser atendido, ou liga para algum lugar, e é um brasileiro que te atende. A nível de sair para comer e tal, é muito diferente. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, então eu estou acostumado a comer, por exemplo, arroz com feijão como uma refeição normal. E aqui em casa, quando eu estou cozinhando em casa, é mais ou menos assim que a gente come. Mas nos restaurantes e tal é mega diferente. Às vezes é tipo bacalhau com batata para ser mega clichê, mas não necessariamente você vai ter lá um bocadinho de arroz para acompanhar a sua proteína. Então, outra coisa que você vai se acostumando também com o tempo. E aí vale se abrir para a cultura, né? Já que a gente está aqui, vamos entender um bocadinho como é que funciona isso. Então, eu super recomendo você, antes de tomar uma decisão, pesquisa para onde você vai, estuda o lugar, colhe feedback com pessoas que já estão lá, e aí você vai conseguir ter um termômetro. E aí, toma aquele cuidado. Nem tudo é tão ruim quanto o pessimista pinta, nem tão bom quanto o otimista faz aquele vídeo mega viral lá de falar: olha o que eu compro com 5 euros no mercado. Pesquisa, pensa, olha, e no final, o planejado faz com que tudo dê certo. Bom, então tá na hora de a gente conversar um bocadinho agora sobre idioma. E aqui em Portugal, obviamente, se fala português. Porém, é bem diferente do que a gente fala no Brasil e mais diferente ainda dependendo da região da onde você vem lá do Brasil. Então, por exemplo, eu que sou do Rio, para mim uma das coisas que pegam muito é que no Rio tudo é você, você, e quando a gente usa tu, às vezes a gente não conjuga perfeitamente o verbo. Então, por exemplo, se eu quero perguntar se você vai a algum lugar, é fácil ali na hora que a gente está falando, falar assim, pô, tu vai em algum lugar? E aqui o pessoal fala mesmo, tu vais, conjuga corretamente, mesmo na língua falada, coisa que lá no Rio a gente dá uma comida aí nesses S's aí do final. Tem a parte de gerúndio e infinitivo, que é bem diferente também. A gente fala muito gerúndio no Brasil, então a gente está falando, cantando, dançando, programando, e aqui a gente está a dançar, está a falar, está a programar, está a escrever. Então, a conjugação do verbo é diferente. Isso não gera uma barreira linguística, porque de um lado para o outro é fácil entender o que está sendo dito. Então, se a gente diz para alguém daqui que a gente está falando, a pessoa vai entender perfeitamente. Do mesmo jeito, se alguém disser para a gente estou a falar, a gente também entende o que está acontecendo. Então, mesmo é uma diferença aqui de hábito. Enquanto aqui usa-se mais o infinitivo, no Brasil a gente usa mais gerúndio. E agora a gente pode emendar nas expressões de dia a dia, que são diferentes, porque as coisas têm nomes diferentes. Então, quando a gente vai pegar um ônibus no ponto de ônibus, a gente vai apanhar um autocarro na paragem. Ou seja, nomes diferentes para coisas que a gente tem lá no Brasil. Ônibus é autocarro, ponto de ônibus é paragem e por aí vai. A gente tem, por exemplo, o metrô no Brasil é o metro aqui, o trem no Brasil é o comboio aqui. Então, repara que tem bastante diferença, mas de novo, com o tempo você vai se acostumando e a coisa vai soando mais natural. Por exemplo, no Brasil, quando a gente está numa rotatória, aqui a gente está numa rotunda. E essas coisinhas, essas diferenças do dia a dia, é mesmo só vivendo e se acostumando. A gente costuma perguntar um pouco mais no início para entender o que está sendo dito, mas a gente aprende rápido. Tem uma coisa curiosa que é, por exemplo, aqui tem uma expressão que a gente pode dizer assim, isso sabe a maçã, ou isso sabe a nada.
Isso tem a ver com o sabor das coisas. Isso sabe a maçã, isso tem sabor de maçã. Isso sabe a nada, isso não tem gosto de nada. Então é uma forma de usar essa conjugação do verbo diferente e uma aplicação totalmente diferente do que a gente vê no Brasil. E tem também a parte de acentuação. Enquanto no Brasil a gente usa muito o acento circunflexo, então, por exemplo, bebê e econômica, aqui usa-se o acento agudo, então vai virar bebê e econômica. Então tem algumas diferenças de escrita e de fala, e isso com o tempo a gente vai percebendo, tanto por osmose, de estar percebendo ali o que a pessoa está falando que está do lado, quanto pegar mesmo gíria, do tipo tais a ver, ou se calhar, isso é giro, isso é fiche. Então são expressões do dia a dia que a gente vai às vezes incorporando. Eu ainda tento assim me manter aqui no meu português original de fábrica, mas de vez em quando sai alguma coisa. E eu acho que é sobre isso e tá tudo bem. E para fechar, eu acho que a gente pode falar agora do inglês aqui. Porque em Portugal, nas cidades turísticas, é muito comum a gente estar passando ou estar mesmo num restaurante ou em algum estabelecimento e as pessoas falarem inglês. Isso é super, super comum. E a nível de trabalho, na minha perspectiva, as vagas mais interessantes exigem o uso, né, esse pré-requisito que é falar inglês. Não precisa ser fluente, falar perfeitamente, mas precisa saber se comunicar. Seja para falar ali de um status report, né, do que está acontecendo no trabalho, ou uma conversinha assim de 5 minutos antes da dele começar e falar se está tudo bem, o que fez no final de semana e coisas desse tipo. As vagas mais bacanas pedem o inglês, porque provavelmente ou são para você trabalhar direto para uma empresa de fora de Portugal ou para uma empresa de Portugal que presta serviço para fora. Então, essas são as dicas que eu posso te dar sobre o português de Portugal e sobre o inglês aqui na terrinha. O que eu posso compartilhar aqui um bocadinho com vocês é que, no geral, o ritmo ele é bem mais tranquilo do que as empresas que eu trabalhei no Brasil. Por exemplo, na primeira empresa que eu trabalhei aqui em Portugal, eu ainda estava trabalhando no Brasil porque tinha um processo de visto, ainda estava numa época de pandemia, então acho que levou tipo uns 90 dias, eu acho, para chegar o meu passaporte com visto lá em casa. Nesse período eu já estava trabalhando no Brasil e o meu lead falou assim para mim, olha, calma, vai tranquilo. Faz com calma suas tarefas, com bastante qualidade, foca nos testes, em deixar o código bem arrumadinho, porque eu estava numa de entregar muito e muito rápido, porque eu estava trabalhando num ritmo muito acelerado, que era o que eu estava acostumado. E aí, basicamente, foi o primeiro lugar em que eu tive uma liderança que falou assim, ei, calma, pode ficar tranquilo. Não precisa programar como se não houvesse amanhã. Tá tudo bem, a gente tem tempo para trabalhar com calma. Então a gente consegue equilibrar dentro da jornada de trabalho o desenvolver de uma tarefa e, por exemplo, fazer um curso, assistir uma palestra, assistir um artigo. É óbvio que existem as exceções. Então, quando chega aquele finalzinho ali para fazer dar aquele último gás antes de uma entrega, ou quando tem um bug muito crítico que a gente abre aquelas salas de guerra ou war room, que entram todas as pessoas que estão ali envolvidas de alguma forma no processo, muito provavelmente impactando vendas ou o financeiro da empresa, aí exige-se um pouco mais, tem ali uns prazos específicos, alguns módulos, né, ou alguns sistemas ou operações que são críticas, às vezes a gente precisa de ter alguém ali disponível fora do horário de trabalho ou no final de semana, e aqui chama-se isso de on-call. O que isso quer dizer? Que você tem que estar disponível para, se o seu telefone tocar, abrir o seu no computador, entrar lá na sala de guerra, no que estiver acontecendo, para entender o que está acontecendo e resolver, ou ajudar a resolver, dependendo do que estiver acontecendo. E aí, quando você está em on-call, você tem uma taxa que você ganha a mais só por estar disponível. Se alguma coisa acontecer, ainda tem uma taxinha a mais que você vai ganhar. Então, ou seja, você ganha para ficar ali disponível, mesmo que você não seja solicitado. É óbvio que isso pode variar de empresa para empresa, de projeto para projeto. E, em contrapartida, a gente tem bastante tempo para aproveitar aqui a vida em Portugal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. E se você gosta dessas histórias de brasileiros e brasileiras tentando a vida fora do país, a gente tem aqui no Aluraverso o nosso podcast, o Dev Sem Fronteiras, onde toda semana eu, Fabrício Carraro,
bata um papo com brasileiros e brasileiras como essa, mas sempre com um episódio focado em uma pessoa apenas em diversos países do mundo. Vai lá seguir a gente, dá 5 estrelas pro Dev Sem Fronteiras. Além disso, se você quer acompanhar as novidades e tendências do mercado de tecnologia, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, a nova página da rede, a nossa rede hipsters.network, tá imperdível. E uma coisa que você deve ter notado é que todos esses brasileiros e brasileiras, para ir para fora, eles tiveram que aprender um outro idioma, inglês ou espanhol. E aqui no Grupo Alura a gente tem a Alura Língua, onde você pode aprender inglês e espanhol do zero até o nível avançado. E também para o inglês a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado naquela pessoa que quer fazer uma entrevista de emprego, de tecnologia em inglês, quer fazer reuniões de trabalho em inglês também, ter contato com pessoas de sotaques diferentes. Tem tudo isso, é o foco do nosso curso Inglês para Devs. Para você assinar a Alura Língua é muito fácil. Você pode ir diretamente lá em aluralingua.com.br, você pode assinar os nossos planos lá sem problema nenhum. Ou se você quiser uma coisa mais completa, você pode ir simplesmente na Alura, alura.com.br, que lá no plano Pro e no plano Ultra você vai ter acesso tanto à Alura Língua gratuitamente, ela é inclusa no plano, mas também a Alure, que é a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar a estudar todos os cursos da Alura, seja de front-end, de back-end, de data science, de inteligência artificial, com a ajuda de uma IA na sua mão para tirar as dúvidas naquela aula, te dar exemplos de exercícios e muito mais. Então é só ir lá em alura.com.br. E bom, pessoal, a gente se vê aqui semana que vem em mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. Até mais, tchau, tchau!